A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, eu peço para você uns minutinhos da sua atenção para nós meditar numa palavra aqui. Segundo dia da campanha, em santo jejum e santa consagração, estaremos entregando depois que chegar na casa, depois que nós orarmos aqui, estaremos intercedendo em favor de todos para a glória de Deus em nome de Jesus. Deus vai operar, vai libertar, vai transformar, vai salvar. Basta você crer. Basta você aceitar a palavra, receber a oração que nós fazemos aqui, que Deus vai libertar e vai salvar. O intuito principal aqui é libertação e salvação, santificação. E as demais coisas Deus vai acrescentando em nome de Jesus. Então vamos meditar numa palavrinha rápida aqui, só para não passar batido hoje. Daí já estaremos orando, buscando a presença de Deus no segundo dia da campanha em santo jejum e consagração. Vamos ler aqui então um texto, daí vamos meditando em nome de Jesus. Tem pouca bateria aqui, pode acabar já, mas vamos meditar até onde der aqui em nome de Jesus. Diz assim: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular eles pediram, dizendo: dize-nos como sucederão essas coisas, e que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Daí tem alguns pontos aqui. Ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muito se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção nesse versículo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre o princípio das dores. E é bom quando está calor por causa disso, que esses bichinhos ficam incomodando. Você analise a palavra de Deus aqui. O que está falando a palavra de Deus aqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeiro ponto que nós podemos entender aqui que Jesus falou, ele disse: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Então presta atenção. Busca orientação do Espírito Santo, na palavra, na santidade. Esteja em alerta à consciência, sabendo que a porta é estreita, o caminho é estreito. Você que veio para Jesus Cristo, Jesus é a porta estreita, o caminho estreito. O evangelho é estreito, não cabe a bagagem do mundo. Não cabe ao mundanismo, não cabe a vaidade. A porta é estreita, não deixe que ninguém vos enganeis. O evangelho é evangelho de santificação. Então, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo, e vos enganarão a muitos. Irmãos, analise, tem um país, eu esqueci o nome do país, tem um homem que ele diz que é Jesus Cristo, e ele tem milhares de seguidores. E eles vivem numa comunidade lá e todos que estão na comunidade acreditam que ele é o Cristo aqui na terra, o Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então você imagina, está cumprida essa palavra. E tem aquele Henrique Cristo ali também em Curitiba, aqui, ó. Tem o Henrique Cristo, que ele diz que é o Jesus Cristo. Já colocou até na certidão do RG dele e trocou até de nome, na certidão de nascimento. Por quê? É um falso Cristo.
E está enganando a muitos, porque tem muitos seguidores com ele. Seguidores fiéis. Também nós podemos analisar aqui sobre esses falsos cristos aí que tem aí, ó, que apareceu aí. Esses dois, um aqui no Brasil, em Curitiba, e outro lá no outro país lá que eu esqueci. Então tá aí já a palavra se cumprindo na risca. Como diz um pregador, ó, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Só para você ter uma base. Segundo, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Na verdade, esse é o primeiro. Daí diz, certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, quanto à guerra, já aconteceu a primeira guerra, a segunda guerra, está tudo se preparando para a terceira guerra mundial. E sabemos que Jerusalém é o centro, onde dali que vai surgir a terceira guerra mundial. Jerusalém ali, ó, Israel é o centro ali onde vai acontecer. Vai acontecer porque ele é o centro das profecias finais. E ele já está em guerra lá com aqueles países lá, vizinhos lá. Aqueles países muçulmanos lá que também querem construir o templo. E Israel quer construir o templo e está aquela guerra, aquele ataque lá dos terroristas lá, já estão em guerra. Sem falar na guerra da Ucrânia, que já faz 2 anos e pouco que está acontecendo lá a guerra lá e milhares de pessoas morrendo. O país sendo destruído e agora estão atacando a Rússia. Então está se cumprindo, a palavra está mais atual. Há 2000 anos atrás foi escrito e a palavra é atual, é atual. Guerras, não vos assusteis quando ouvires de guerras e rumores de guerras, por quê? Mas ainda não é o fim. E a guerra está acontecendo lá em Israel, contra o Líbano, e também Rússia contra a Ucrânia. Só para você ter uma base, está acontecendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Só que ele diz, não vos assusteis que não é o fim. Daí, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Está acontecendo fome, tem fome. Eu estava vendo um vídeo ali do país mais pobre do mundo. Meu Deus, é uma miséria terrível. Terrível, terrível. Veja no YouTube. O país mais pobre do mundo. Meu Deus, é triste de ver aquele povo ali. E nós, graças a Deus, temos alimento, um bom alimento, tudo. Nós ainda, como há um dizer, ditado popular, nós estamos no céu ainda, porque nós temos uma boa condição para se alimentar, etc e tal. Enquanto tem muitos países aí que está fome, miséria total. Cumprimento da palavra, fome, terremotos, vários terremotos. Deu um terremoto ó, que matou muitas pessoas ali na China, maremotos. 200.000 pessoas matou no maremoto ali, que depois as ondas estavam trazendo os corpos, eram enxurradas de corpos. Tinha que catar os corpos nos retroescavadeira para colocar nas caçambas para enterrar, porque era muito corpo, não tinha, eles não davam conta. Então isso daqui também é a revolta da natureza. A natureza está gemendo pela volta de Jesus Cristo, como diz ali em Romanos. Terremotos, etc e tal, é do princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Terremotos em vários lugares. E tem profecia que vai acontecer um terremoto aqui no Brasil. Por causa desse show aí que os satanistas vieram fazer ali no Rio de Janeiro ali. Enquanto o povo, nós vemos ali o sinal do fim ali, o que aconteceu ali no Rio Grande. Eles não contaram a verdade, mas milhares de pessoas morreram ali. E enquanto as pessoas estavam sofrendo ali, os governantes do país estavam lá naquele show satanista lá, daquela filha do diabo lá, satanista, que veio fazer o show dela aí. Abriu um portal para os demônios no Rio de Janeiro. E o que acontece? Vai vir
plantaram vai vir. Deus já até falou através dos profetas aí que Deus tem cumprido as profecias através deles, que Deus vai mandar um terremoto, um maremoto ali no Rio de Janeiro, e vai acontecer uma catástrofe muito grande ali. Por quê? Porque eles estão cooperando para o tempo do fim, abrindo portais para os demônios e a natureza gemendo, cumprindo a justiça de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. E aqui diz, não vos enganeis. Então completa a frase, não vos enganeis, sem santificação ninguém verá Deus. E daí diz aqui, tudo isso porém é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? É quando a mulher começa a sentir as dores, as contrações do parto. Quando ela começa a sentir é porque está chegando o momento de dar à luz. E aqui a natureza está gemendo, esse mundo está gemendo para o arrebatamento do Senhor acontecer. Tem Romanos fala ali que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Que versículo tremendo. Outra palavra aqui, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, aqui nós ainda temos liberdade de culto, podemos orar até na praça ali, dobrar o joelho e ficar amanhecer orando ali. Podemos pregar a palavra, etc e tal. Temos total liberdade para servir a Deus, como estamos tendo aqui. Agora tem países que eles não têm essa liberdade, os servos de Deus não têm essa liberdade. E o que acontece? Eles estão sendo mortos por causa do Evangelho. Estão sendo atribulados por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Como assim atribulado, irmão? Quantos estão nos campos de concentração? Quantos estão sofrendo a opressão do governo comunista? Por isso que eu falo, todo cristão que é de esquerda, é socialista, é comunista. Todo cristão de esquerda está em pecado diante de Deus. Tem que se converter, porque essa ideologia da esquerda é uma ideologia satânica, maligna. Ideologia socialista, comunista é satânica, diabólica, porque todos os países comunistas eles têm restrição ao evangelho, como na China, a perseguição ali é grande. E agora o governo da China fez até uma Bíblia onde tirou partes onde era ofensivo a eles. E eles controlam até o que a pessoa vai ter que pregar. Daí tem as igrejas subterrâneas e tem as igrejas que são secretas, para que o governo não descubra, para não levar para os campos de concentração. Porque as igrejas que o governo sabe que existem, eles não podem pregar a verdade, só podem pregar o que o governo escolhe. Então se você é um cristão de esquerda, você está em pecado diante de Deus, está defendendo uma ideologia satânica, diabólica, inimiga de Cristo. Porque quem persegue o Evangelho e proíbe o Evangelho de Jesus Cristo, persegue os cristãos, são os países comunistas, onde traz a miséria total para o seu cidadão, a escravidão, o controle, coisa diabólica. Sereis atribulados e vos matarão, que nem já está acontecendo nesses países comunistas em muitos lugares. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando chegar esse momento aqui, que vai chegar ainda, vai haver vamos dizer assim, ó, quando estiver bem pertinho do arrebatamento, o que vai acontecer? Vai acontecer algo onde vai ser possível os governos de todos os países fazer uma lei contra a igreja verdadeira de Jesus Cristo e contra os cristãos verdadeiros. E daí vai ter uma perseguição generalizada. Jesus Cristo vai vir arrebatar quando a perseguição atingir o nível máximo. O que significa o nível máximo, irmão? Significa que é todas as nações. Só que vai ter as igrejas falsas, prostitutas, mundanas, que vai andar com o governo, então ela não vai ser perseguida. Mas aqueles que estiver pregando contra o pecado, contra o mundo, vai contra o governo, porque é um governo comunista. Vamos dar um exemplo aqui. Quem pregar contra o aborto, quem pregar contra a ideologia de gênero, quem pregar contra o homossexualismo, quem pregar contra
liberação das drogas. Vai ser perseguido. Por quê? Porque o governo satânico vai implantar através do governo terreno ímpio essas leis malignas e vai ser aprovado, porque não existe outra forma de perseguir o povo de Deus senão combatendo o que o povo de Deus prega, tanto para viver quanto para anunciar a salvação aos ímpios. Então vai ser, como que sereis odiado de todas as nações? Quando fala sereis odiado de todas as nações, está falando dos governos. Nações significa os governos ímpios. E vai vir através de leis. E agora eu te pergunto, imagina esses crentes carnal, que não consegue deixar uma roupa. De tão carnal que é, não consegue deixar uma roupa. De tão carnal que é, não consegue parar de mentir, tem hábito de mentir. De tão carnal que é, que ainda está invejando, está praticando o pecado. Você acha que esses daí vão ter resistência contra uma perseguição, assim, contra o santo evangelho de Deus? Não vão ter resistência nenhuma, vão se entregar completamente às diretrizes do governo. Vão se acovardar. Mas os santos, no espírito, na alma, no corpo, que são guiados pelo Espírito Santo, eles vão combater com a verdade até a morte, como os discípulos. Como os discípulos combateram, como o apóstolo Pedro falou ali, depois que eles foram chicoteados e tal, no Sinédrio, se eu não me engano ali, e daí ele disse, ó, vai, não prega mais essa doutrina, não prega mais sobre Jesus, o Nazareno. O apóstolo Pedro pegou e disse, mais importa nós obedecer a Deus do que aos homens. Então eu te pergunto, irmão, você acha que vai ter? Você acha que vai ter alguma resistência a esses crentes carnal? Esse princípio das dores vai separar o trigo do joio. Vai separar os trigos do joio, vai mostrar quem são os verdadeiros santos da terra, que não compactuam com o pecado. Agora você já vê essas igrejas mundanas que estão aliançadas, esses pastores de grandes igrejas que estão aliançadas com esses políticos, vão se render tudo. Vão se render ao sistema mundano porque já estão rendidos, porque eles já estão fazendo parte do governo, eles já estão debatendo política, guerreando na política, debates políticos acima do evangelho de Jesus Cristo, estão defendendo mais partidos políticos do que o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da corrupção, do dinheiro. Pastores mundanos de grandes igrejas, grandes líderes que têm grandes influências, já se corromperam com esse sistema político, mundano, diabólico. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não fez parte de nenhum sistema político governamental aqui, porque o reino dele não é daqui, é do céu, e nós também. Nosso reino não é daqui, é do céu. O nosso governo não é daqui, é do céu. Então nós não podemos fazer parte dessa podridão imunda, que é terrível e corrupta, a política diabólica. E quantos pastores com grandes influências estão aí, ó, influenciando igrejas aí, como eu vi aquele bispo Manuel Ferreira, da igreja Madureira, o líder da igreja Madureira, abraçou aquele abortista do Ricardo Nunes, abraçou lá na igreja, lá no altar, abraçou, e disse, essa igreja é tua, esse povo é teu. Falar para um político de esquerda, abortista, imagina um líder espiritual desse, imagina o povo que segue um líder desse, que o homem é idolatrado, é ovacionado, quando ele chega como se fosse o rei da Inglaterra que chegou na igreja. Isso daí não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Nunca foi, nunca foi. E esses daí já estão corrompidos. Quem é ele? Pastor, veja o vídeo aí, pastor Manuel Ferreira, bispo Manuel Ferreira, líder da igreja Assembleia de Deus Madureira, abraçou um abortista esquerdista que está para prefeito de São Paulo, abraçou lá na igreja no altar e disse, esse povo, essa igreja é tua e esse povo é teu. Será que foi esse político abortista de esquerda que morreu na cruz do Calvário? Para a igreja ser dele?
para o povo ser dele? Será que foi o bispo que morreu lá na cruz? Que pagou sangue lá na cruz? A igreja aí não é de Jesus Cristo, então. O povo aí não é de Jesus Cristo, então. É isso que eu bato nessas igrejas mundanas, nessas igrejas carnal, que aceita a vaidade, o mundanismo, brinco, batom, esmalte, maquiagem, pinta, as irmãs pintam, corta cabelo. Um dia tá loiro, outro dia tá preto, outro dia tá tudo virado. Sem contar aquela ostentação, a vaidade de Jezabel. O mundanismo tomou conta dessas igrejas. Igrejas mundanas, carnais, estão aliançadas com o sistema corrupto político, onde Jesus nunca fez parte, e a Igreja Santa de Jesus Cristo não faz parte de política nenhuma. Sereis odiado de todas as nações. Esses não serão odiados. Por quê? Porque estão aliançados com eles. Mas aquele que prega, que vive o Evangelho Santo vai ser. As igrejas de doutrina, de santidade, de oração, de jejum, de consagração vão sentir essa pressão. Porque vão ser impedidos de pregar contra o pecado. Aliás, eles nem estão pregando mais contra o pecado. Eles não pregam, eles pararam de pregar contra o pecado. Eles pregam aquela massagenzinha de ego ali. Aquelas mensagens ali bonitas, tudo maravilhosas, anestesiando as pessoas para ir para o inferno, anestesiadas. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, vamos ficar no Evangelho Santo de Jesus Cristo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que aquele que faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Quando eles estão fazendo amigo desses políticos, abortistas, esquerdistas, seja lá a política que for, que seja ímpio, eles já estão fazendo amizade com o mundo, com o sistema político mundano. São inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, o homem é bispo, o homem é líder. Eu não tenho nada a ver com líder, não tenho nada a ver com bispo, com pastor, presidente, com nada. Tenho com essa palavra aqui. Se estiver fora da palavra, não tem nada a ver. A palavra é pro simples e para aquele que é pro indulto e pro formado. Para aquele que é, vamos dizer assim, leigo e para aquele que é formado. A palavra é a mesma, não interessa. Vamos lá. Tá acabando essa memória aqui. Vamos lá. Porém, isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Quantas traições estão acontecendo, irmãos? Quantos escândalos estão aparecendo? Principalmente esses pastores grandes aí da mídia aí, ó. Tá aparecendo adultério, tá aparecendo corrupção. Pastores que têm fazenda, pastores que têm fazenda aí com o dinheiro da igreja, e escândalo vindo à tona. Pastores em adultério, pastores envolvidos com corrupção na política, com barra de ouro. Um pastor muito conhecido aí estava cobrando dos outros para ele agenciar, para conversar com o político de estimação dele. Quem que é o pastor? Aquele pastor lá que prega e Deus cura, Deus usa poderosamente ele. Me fugiu a memória aqui, mas ele pregava nos Gideões missionário. A capa caiu. A capa caiu. Até teve Estamos falando aqui da corrupção, que está se envolvendo com os partidos políticos, com essa política corrupta aí. E a Igreja Santa vai ser perseguida pelos partidos políticos, pelos governantes. E esses estão se corrompendo, estão aliançados. O que acontece? Esse pastor aí pegou e enviou umas igrejas aí que usavam a mesma revistinha da escola bíblica dominical. E junto com essa revistinha tinha uma foto do candidato. E daí um pastor que fazia parte da convenção, mas tinha um ministério próprio, pegou e mandou uma carta, mandou tirar tudo, mandou uma carta repudiando isso. O que aconteceu? O homem grava um vídeo, grava um áudio lá, excomungando e dizendo que não era para fazer isso, porque estava se levantando contra o líder, contra o líder. Estava defendendo o político,
Estava fazendo politicagem na revistinha da Escola Bíblica Dominical, e outro homem de Deus lá que não se envolve com política, lá repudiou, mandou tirar, e disse que não queria nem mais que mandasse mais aquelas revistinhas da Escolinha Bíblica Dominical. O homem lá que foi descoberto lá, que ele pedia, estava até envolvido com coisa de ouro lá, foi provado. Porque estava cobrando para que agendasse para falar com outro, com o político de estimação dele lá. Isso é uma vergonha. Mas é um pastor, você lembra o nome dele, não? Gilmar Santos, pastor Gilmar Santos. Um homem, nossa, muito respeitado nas missões, nos milagres e tudo, mas aliançado ali na corrupção. Só a vergonha. Falta ética falar o nome. Não, mas tem que falar o nome, porque vão pensar que eu estou jogando palavra fora. Não. Agora eu estou dando nome aos boi. Veja aí o vídeo aí do bispo Ferreira aí, ó. Abraçando o Ricardo Nunes, abortista de esquerda aí dentro da própria igreja no altar, dizendo: essa igreja é tua, esse povo é teu. Se eu tivesse uma igreja que o líder falasse isso, eu nunca mais sujava meus pés dentro de uma igreja dessa. Para começar, eu nem aceito política dentro da igreja. Como que você vai estar fazendo parte de um sistema desse? Se eles já aceitam, já estão lá porque já aceitam, então já sabe como funciona, então não são inocentes também os que estão ali. Ah, eu não compactuo com isso, irmão. Mas você faz parte desse sistema, tá ali, tá participando também. Tá sendo conivente. Então vamos lá. Nesse tempo irão escandalizar e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas têm se levantado para enganar muitos? Tipo aquele, vou dar um nome aqui também. Tem vários, mas vou dar um nome aqui. Ricardo Salles. Aquele Ricardo Salles que vive passando profecia, que esses dias passou uma profecia dizendo que Deus ia dar um condomínio para a ímpia ali, que não conhece nada de Deus, passando profecia dizendo que Deus amava ela, que ela tinha uma intimidade muito grande com Deus, uma ímpia, pombagira, Jezabel, que não quer nada com Deus, entrega em todo tipo de pecado. Ele entregou uma profecia para ela dizendo que ela era íntima de Deus, que Deus estava dando um condomínio fechado para ela. O que aconteceu? Parece que no outro dia a Polícia Federal bateu na porta da casa dela e prendeu ela. Falso profeta. Não tem doutrina, não tem santidade na igreja dele, é só revelação e profecia e aquele movimento carnal. Falso profeta. Tem vários outros falsos profetas aí também. Edir Macedo é falso profeta, por quê? Concorda com o aborto. Concorda com o aborto, por isso que até os bispos da igreja dele mandam fazer vasectomia lá para não terem filho, para não dar gasto. Esses falsos profetas estão aparecendo aí. Todo aquele que se denomina profeta e não prega santidade, doutrina, da santidade do espírito, da alma e do corpo, é falso profeta. Segundo a palavra de Deus, é falso profeta. Aquele que se denomina profeta e não defende a santificação no espírito, na alma e no corpo e a separação completa do sistema mundano. E principalmente o sistema político. E todos eles estão envolvidos com politicagem dentro da igreja. Vamos lá para outro aqui. Os falsos profetas enganarão a muitos. Se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muito esfriará. Se você for analisar do tempo de Jesus, o tempo que foi escrito a palavra de Deus até agora, aquela época existia uma pureza maior no mundo. Depois que foi se modernizando, que a tecnologia tomou conta do mundo, foi como se o inferno abrisse as portas para este mundo aqui, trouxesse todo tipo de imundície, imoralidade e podridão, todo tipo de pecado. Hoje as redes sociais, hoje a internet, hoje a modernidade que existe através da tecnologia, que o profeta Daniel profetizou, que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. E agora com essa multiplicação da ciência, multiplicou-se também o pecado e a iniquidade. Foi como se aflorasse a imaginação do ser humano através da tecnologia, através das redes sociais. Porque todos têm acesso. Antes era só a televisão,
que era até pregado como se fosse a imagem da besta. A imagem da besta. Porque ali só tinha podridão, imundícia. E agora, a internet, as redes sociais, tem coisa útil, tem que você pode controlar diferente da televisão aberta, que é o que está ali. Mas mesmo assim, se a pessoa não é espiritual, ela não consegue ter domínio próprio para ela pegar e ver só o que é espiritual, só o que edifica, só as coisas que ela pode discernir e tirar um proveito espiritual, um proveito de sabedoria para a vida dela. Se a pessoa não for espiritual, nas redes sociais ela só se alimenta de imundícia, de comida de Satanás, do inferno. Só coisa mundana. É TikTok, aqueles vidinhos de TikTok, vidinho daquele kawaii, vidinho, esses videozinhos aí, nada a ver aí, ó, tudo virado. E daí o diabo manda um que fala do evangelho, fala de Jesus, mas ainda mundano, e manda uns 300, 500 daqueles do mundo. Como que a pessoa vai ficar só escolhendo os cristãos? Não existe, tem o maior engano do diabo, está enganando a muitos. O pecado está aumentando, a iniquidade está aumentando. O amor de muitos se esfriando. Como nós temos visto as notícias que tem acontecido aí nas cidades aí, ó. Esses dias aí uma notícia terrível aí, eu vi assim, mas já passei, não consegui nem ficar vendo. Foi descoberto que um homem matou seu próprio filho, que era um bebezinho, bebê. Matou, cortou, picou e guardou no freezer. A polícia descobriu os pedaços da criança no freezer. Isso daí é falta de amor no coração. Por multiplicar-se a iniquidade, está ficando cada vez mais terrível. O pecado está ficando mais terrível, cada vez mais. É filho matando a mãe, mãe matando filho, jogando na lata de lixo. Hoje em dia não tem mais amor. Hoje em dia o amor está raro. Está raro no mundo. Por causa da iniquidade. Até na igreja hoje em dia não tem mais amor. E tem uns que distorcem. Se você prega a doutrina verdadeira ali contra o pecado, muitos distorcem dizendo que a gente não tem amor, sabendo que o verdadeiro amor está na doutrina, na santidade, que garante a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro amor. As práticas das boas obras, ajudar o necessitado, ajudar as pessoas que assim precisarem de nós, na medida do possível, quando podemos. E não atrapalhar a vida dos outros, não causar problema na vida dos outros, não se meter em problemas alheios, para colocar mais problema. Tipo chegar, fazer fofoca, fazer calúnia, jogar um contra o outro, etc e tal. Mas ajudar, o amor. Nós precisamos ter amor a Deus primeiramente, a santidade, não compactuar com o pecado. Depois amor ao próximo, levar o evangelho de Jesus Cristo ao próximo, estender a mão ao próximo quando está no nosso alcance. Vamos ajudar, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, mas vamos ajudar quando tiver no nosso alcance. Às vezes pessoa necessitada, nós soubermos necessidade, vamos ajudar. Mas se tiver no nosso alcance, vamos ajudar, não precisa esperar ou perguntar. Vamos ajudar, vamos buscar para Deus, direção de Deus, para que possamos estar ajudando as pessoas. Com palavra, com oração, com jejum, estender as mãos quando necessário. Estar sendo o bom samaritano, ajudando o próximo quando necessário e quando nós puder. Só que também com vigilância, para nós não se envolver em pecado alheio. Porque tem pessoas que estão sofrendo por causa do pecado deles, então tem que ter discernimento também. A Bíblia diz, arrebatai alguns. O apóstolo Judas lá falou, arrebatai alguns do fogo do inferno, da condenação, do juízo, odiando até a roupa manchada da carne. Mas fazer isso com o quê? Com temor e vigilância. Vigiar, para não ter parte no pecado deles, ter misericórdia e compaixão, mas ter vigilância e discernimento também. E daí depois que diz aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, daí diz aqui, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Daí você diz, irmão, perseverar no quê? Perseverar em permanecer na igreja? Tá longe disso, porque permanecer na igreja tem muito ímpio que vão permanecer até o fim. Daí você me diz, como, irmão? Ímpio? Permanecer na igreja até o fim é.
Porque tem muitos ímpios que eles frequentam mais a igreja evangélica ali, ó, do que os próprios crentes que fazem parte ali, que são obreiros. Tem ímpio que tá ali todo dia na igreja, ali visitando e tal, e coisa arada, e pá. E tem muitos obreiros que não tem até, só vão no dia deles. Isso é uma vergonha. Então não é permanecer na igreja, porque o ímpio vai permanecer até o último dia, só que no arrebatamento, se morrer, vai para o inferno, porque permaneceu na igreja, mas não em Jesus Cristo. E tem muitos que estão permanecendo na igreja, fazem parte da igreja, aceitaram Jesus, se batizaram, tomam ceia, até obreiros são, mas não estão em Jesus, porque não estão em santidade, estão na igreja, fazendo parte do sistema religioso, fazendo parte da religião formal, fazendo parte ali da comunidade, mas fora da santidade de Deus, está fora de Jesus Cristo, está fora da palavra de Deus. Então é isso que eu quero que você entenda, meu irmão, que é perseverar, não perseverar em ser uma pessoa meramente que faz parte da igreja, mas perseverar na oração, perseverar no jejum, perseverar na palavra, perseverar em santificação, buscando níveis maiores de santificação, perseverar na comunhão com Deus, buscando níveis maiores do Espírito Santo, novos enchimentos do Espírito Santo, renovos constantes, para nós ser renovados no Espírito Santo constantemente, transformai-vos pela renovação da mente, prestar culto espiritual a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ser fortalecido na fé, para ser cheio da graça, para ser santificado e receber níveis maior da presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida. É perseverar dessa forma. A Bíblia diz, Jesus falou, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem a tua coroa da vida garantida lá no céu, irmão. Você está vivendo em santidade, na humildade com Deus. Você está sendo um servo da justiça. Você está verdadeiramente sendo fiel, sincero, consagrando a vida diariamente na presença de Deus, aguardando o arrebatamento. Como está a sua vida? É preciso você despertar. Você que está ouvindo esta palavra e está fraco na oração, faz um jejum que Deus fortalece na oração. Você que está fraco no jejum, ora que Deus vai te fortalecer no jejum. Você que está fraco na palavra de Deus, que não tem prazer na palavra, não consegue entender uma revelação profunda, que você sente aquela alimentação na tua alma, aquela fé na tua alma, aquele desejo de conhecer a Deus maior, e um nível maior na tua alma, peça para o Espírito Santo revelar, peça para o Espírito Santo te dar força, te dar graça, te dar fé para você dedicar a tua vida à palavra de Deus, à sã doutrina. Eu aconselho a todos os crentes, tanto novo convertido como aqueles que fazem parte, que estão na igreja há muito tempo. Estude doutrina, estude instrução de vida, estude como você deve se comportar. Irmão, eu já sei da doutrina. Eu leio direto Gálatas 5,19. Irmão, já sei da doutrina, eu leio direto lá, onde o Timóteo 4 lá fala lá sobre apostasia. Eu estudo doutrina, eu estudo Tiago lá 4. Irmão, continua estudando, continua meditando, continua vivendo em santidade na presença de Deus, continua buscando o renovo da palavra, continua buscando mais e mais dos ensinamentos santos do Senhor. Pare de ficar vendo só versículozinho de promessa, de bênção. Busque versículos, busque capítulos da palavra de Deus que fala sobre santificação, que combate o pecado, que desperta a tua consciência para você buscar mais a Deus, para ser mais fiel a Deus, para você amar mais a Deus, para você se fortalecer. Você acha que esses versículos de promessa fortalecem a fé? Fortalece, mas só que traz aquela falsa sensação, como se Deus devesse algo para você, porque prometeu na palavra. Não. Busque a santidade, porque a maior bênção que nós temos de Deus é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita.
Então busque isso, porque aqui está falando o princípio das dores. Aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar em santidade. Hebreus 12:14 diz, segui em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, santidade, santidade. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, o Espírito Santo está clamando na alma dos santos, santidade, 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 santidade. Tem a palavra ali em Apocalipse que diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça. E quem é imundo, faça mais imundice. Porque é aqui que separa o trigo do joio. Aqui que separa o espiritual do carnal. Com a multiplicação do pecado agora, com as forças infernais das trevas que estão surgindo do inferno agora, vai acontecer isso, é a prova do fim. Qual que é a prova do fim? Quem é santo vai se santificar mais. Quem é santo vai ter mais prazer na santidade. Quem é santo vai ter mais prazer em Deus. Quem é santo vai ter mais prazer na doutrina. Quem é santo vai ter mais prazer em buscar, em oração, jejum e consagração. Quem é santo vai odiar mais o mundo. Quem é santo vai odiar mais o pecado, vai combater o pecado, vai repreender o pecado, vai condenar o pecado. Quem é santo vai amar mais a Deus, vai desejar mais de Deus. E quem é imundo vai se entregar mais à imundícia, vai se entregar mais à carnalidade, à imundícia, à impureza, à vaidade, ao mundanismo, à carnalidade, vai se entregar. É a palavra do tempo do fim, esta aqui é uma profecia. Esta palavra é uma profecia para o tempo do fim. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais. E o carnal vai ficar na carne cada vez mais, e a carne vai tomar conta, que vai chegar um momento que ele vai ficar irreconhecível. Já é uma coisa terrível quando você vê esses carnal andando dizendo, Jesus é maravilhoso, é meu salvador, eu estou aguardando ele que vai vir me levar para o céu. Não sei qual céu que eles estão indo. Porque o céu da palavra de Deus é o céu da porta estreita, do caminho estreito, da santificação, da separação do mundo, do combate ao mundo e às coisas mundanas. Então a palavra para nós hoje, que era apenas uns minutinhos ali, mas Deus estava falando e a memória não, aqui a bateria está aguentando aqui. Então fique com essas palavras. Aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar na santidade, perseverar na doutrina do Senhor Jesus, perseverar numa vida de oração, de consagração, de jejum, perseverar na palavra santa. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Nós vamos começar a orar aqui agora que estamos no segundo dia desta campanha aqui, de 3 dias. É santo jejum, entregar o jejum, depois que nós for na casa, vamos entrar aqui em oração, buscando mais unção, mais graça, mais revestimento, novos enchimentos do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos buscar mais da presença do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Estaremos intercedendo por todos que estão fazendo parte desse canal aqui, que verem esses vídeos aí. Se você viu agora, vai ver se você viu agora, não importa o tempo. Deus vai operar na tua vida tremendamente. Todos que verem esse vídeo vão ser apresentados aqui em oração diante de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. E fique com essas palavras para a edificação da tua fé. E vamos buscar a Deus com coração humilde e sincero, que a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará em santidade. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e nós estaremos orando aqui agora em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.